a gente não conseguia pagar as contas. E eu ficava assim: "Gente, não tem lógica. Para onde esse dinheiro está indo? É muito dinheiro. Para onde esse dinheiro está indo?" Porque não está indo para as contas que a gente precisava estar pagando. Meu marido, ele é corretor de imóveis, né, eu moro em Arraial da Ajuda, na Bahia. Então ele é corretor de imóveis num lugar que acho que muita gente conhece, que é Trancoso, então são imóveis de alto padrão e tudo. Então, às vezes, realmente ele faz um negócio e aí entra uma renda alta, mas não é todo mês. Então isso era que me dava dor de cabeça, do tipo assim, e se esse mês não for como foi o mês passado, sabe? E também como eu não trabalhava, porque eu fico em casa cuidando das crianças, eu pensava: "Se acontecer qualquer coisa com meu marido, a família inteira tá sem renda", sabe? E assim, a gente não tinha dívidas, mas a gente também não tinha nada guardado, a gente não tinha plano de saúde, não tinha seguro de vida e agora a gente tem 3 filhos, naquela época eu estava grávida. A gente não tinha nada, assim, se acontecesse qualquer coisa, sabe, então era muito angustiante. Pouco antes, assim, quando a gente começou a ganhar melhor e a gente viu que a gente continuava apertado, continuava, sabe, sempre no sufoco no final do mês, no começo do mês, aquela ansiedade, eu estava no encontro de casais da minha igreja, e aí meu pastor falou assim: "Se você ganha bem e você nunca vê o dinheiro, você não vê o dinheiro sobrar, você precisa fazer um curso de finanças, porque muitos dos problemas dos casais vêm de questões financeiras. Uhum. Não é uma questão só emocional, falta de amor, é espiritual, muitas vezes é uma questão prática de vocês aprenderem a lidar com o dinheiro". E aí, meu pastor falou isso, eu falei: "Beleza, eu vou procurar". Eu joguei num grupo que eu tenho de mães, falei: "Gente, alguém já fez algum curso online de finanças e tal?". E aí uma moça me indicou, falou: "Olha, eu fiz esse da Domínio Suas Finanças", ela ainda não tá com turma aberta, mas ela tem muito vídeo no YouTube. Fui assistindo um monte de vídeo seu aqui no YouTube, e aí dali eu já fiz a minha primeira fotografia. Lógico que não foi uma fotografia totalmente certa, eu coloquei cartão de crédito, enfim. Comecei a olhar onde é que estava o gargalo, sabe, aquele primeiro susto de: "Meu Deus, é aqui que está o gargalo". Comecei a ter aquele primeiro impacto. Quando começou a dar certo, eu já falei assim, eu falei: "Eu preciso fazer o curso", porque eu sei que o curso vai me ajudar, assim. Eu já queria entrar, mas tiveram 2 lives, assim. Uma foi, bem interessante, assim, que era de um dentista, ele ganhava muito bem. Quando eu vi essa live desse dentista, eu entendi que realmente é aquilo que você falou, que não é uma questão de ter mais dinheiro. Eu sei que para muita gente que às vezes pensa: "Nossa, quando eu ganhar mais", mas eu te falo, assim, que se você ganhar mais e não souber o que fazer com esse mais, o bolo é maior, sabe, porque as contas são mais altas, o buraco é maior, entendeu, conforme você vai crescendo, né, assim, as suas contas, o seu patrimônio. A outra live que me ajudou a entrar mesmo foi de um casal que eles eram um pouco parecidos com essa nossa dinâmica, que era o marido trabalhava e a mulher administrava. E aí quando eu assisti aquela live, assim, eu falei: "Não, realmente, Deus está me chamando para fazer". E aí foi exatamente com o dinheiro que eu consegui organizar na fotografia, que eu consegui investir no curso. Sabe uma coisa que eu acho interessante também? É que quando você assiste, por exemplo, no YouTube, você procura aquilo que você acha que é o seu problema. Então, por exemplo, se eu tenho uma dívida, eu vou assistir um vídeo de como quitar dívidas. No meu caso, eu não tinha dívidas altas, então eu assisti o quê? Como guardar dinheiro. Só que quando eu entrei no curso, eu percebi que meu problema era primeiro um problema de mentalidade. E era algo que eu achei que eu já tinha resolvido, porque eu já fiz terapia, fiz curso de terapeuta familiar, então eu já tinha investigado crenças em relação ao dinheiro na minha família, sabe? Já tinha feito um processo. Então eu achava que isso não era um problema, sabotadores, enfim. E aí Uhum. você realmente entende que não adianta você, que não sabe quais são os seus problemas, buscar as respostas, porque você ainda nem sabe as perguntas, entendeu? É aquilo que você fala. Perfeito. Eu não sabia qual era assim, o real problema, e o real problema era bem nesse início, né. Aí eu comecei a investigar onde é que o dinheiro estava indo, aí a gente comprou uma casa, então a gente estava querendo deixar essa casa o mais perfeita possível. Por quê? Porque questões da minha infância, de eu ter dificuldade de onde morar quando eu era criança, sabe, coisas realmente era um gasto emocional, e eram gastos altos emocionais. E também aquela coisa de você não ter uma rota, então, assim, R$ 30 todos os dias não é nada, mas R$ 30 numa rota onde você vê onde aquele dinheiro vai dar no final no final de alguns meses, que você tira lá da rota que você está gastando R$ 50 todo dia com besteira ali na rua ou com alguma coisa que seu filho te pede, lá no final do ano você vê o quanto de dinheiro que você poderia ter guardado ou ter colocado em algo que realmente faz uma diferença na sua vida. Então, a rota para mim é como se fosse um filme. O filme, na verdade, o que que é? Várias fotografias juntinhas, né. Que Então, delícia para essa mim, metáfora, adorei, a fala. rota, quando eu comecei a entender como se fosse isso, assim, a fotografia andando, tipo, sabe, foi uma virada de chave. Então hoje eu entro no mês, igual agora a gente está entrando no mês, eu estou entrando no mês, eu já sei qual é a minha lista.
quanto que vai para isso, quanto que vai para aquilo, quanto que vai para o lazer. Então não é tipo assim, isso é uma coisa também, às vezes a pessoa entra, fala: "Ah, eu sou rico no começo do mês, sou pobre no final". Por quê? Porque no começo do mês tem aquele dinheiro na conta e acha que pode sair gastando, chega no final, tá enforcando, era o que a gente passava. E hoje não, porque hoje eu sei que esse dinheiro ele já vai para ali, já vai para aqui, sabe, a gente as pessoas falam: "Ah, você não anota?". Não, eu anoto na rota, mas assim, eu não anoto depois só, eu anoto para eu monitorar. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, seja R$ 1.000 para gastar de supermercado. Então, se num primeiro compra eu já gastei 200, eu sei que eu ainda tenho tanto para gastar, então eu sei quanto eu posso, sabe, é fantástico, a rota, assim, é uma coisa a fotografia às vezes dá um baque no nosso coração, que é aquela eu falo que é como se você a primeira entrada no quartinho da bagunça que você liga a luz, Aham. é isso, assim, com a rota é tudo mais fácil, porque você já planeja. Até, por exemplo, eu tenho meus filhos fazem aniversário em julho, em agosto e setembro. Então, tipo, eu já tenho planejado quanto eu gasto de aniversário em julho, quanto eu gasto em setembro, quanto eu gasto em agosto e setembro, porque antes era tudo um bolo, sabe. Sim. Tipo, ai, né, então assim, era tudo e agora não, é lá, dinheiro para o presente do Dia dos Pais, dinheiro para sabe, é tudo tão é isso, é uma clareza, assim, sabe. O que Sim. você visualizou com um mês na sua rota? Eu visualizei onde é que primeiro eu conseguia olhar o que estavam gastos fora do normal e que poderia, tipo, se a gente reduzisse um pouco, já ia dar uma grande influência, então, tem aquela aula que você mostrou ali, né, dos gastos e você faz ali o equilíbrio e depois tem de você se comprometer com algumas coisas. Uhum. Então, eu me comprometi e foi exatamente isso, porque em maio eu me comprometi, junho e julho, a ter redução de gastos para quando o meu filho nascesse, eu já estar um pouco mais tranquila. Então, junho e julho eu fiz assim, realmente: "Amor, vamos lá", sabe, no início realmente, vamos anotar tudo e colocar aqui na rota pra gente saber onde é que sabe, organizar mesmo. Então, como eu falei, meu marido ele tem um perfil negador, então essa, foi uma conversa que a gente teve: "Amor, nesse início vamos fazer, sabe, tudo certinho, vamos ver pra onde tá indo", sabe, pra ir realmente e aí ficou meio assim, mas aí quando ele viu quando que um mês as coisas já, tipo, melhoraram, tipo, no final do mês, eu falei: "Amor, nesse final do mês a gente vai chegar na conta com tanto", e aí deu tanto, aí ele falou: "Não, Maneiro. realmente isso aqui funciona". Então hoje a gente dorme tranquilo sabendo que a gente tem uma tranquilidade, sabe, de que, né, pelo menos a nossa fotografia enxuta tá paga ali durante alguns meses. Então assim, a gente, tem uma reserva de tranquilidade. A gente tinha estipulado, assim, de fazer uma reserva de tranquilidade de 60.000. E aí quando a gente chegou ali, aí eu comecei a estudar outro tipo de investimento, porque até ali era renda fixa e tudo, e aí comecei a estudar outros tipos de investimentos, assim. Aí agora eu tô nessa fase, assim, de começar a ver outros tipos, mesmo que seja de renda fixa, mas ser um pré-fixado, que você pode deixar mais tempo, assim, quem vai Olha isso, olha isso, veja eu sei que tudo. pra quem vai entrar falar: "Ai, mas investimento é muito difícil", gente, mas assim muito mais difícil é ficar vivendo nesse aperto. Uma coisa também que para autônomos pode ajudar, foi que eu decidi que as primeiras contas do mês sempre estariam pagas no mês anterior. Então, Uhum. assim, para não ficar porque essa era uma ansiedade, chegava dia 5 e se o dinheiro das comissões não tivesse entrado, a gente sempre entrava no cheque especial, porque ia entrar, mas ainda não tinha entrado, sabe. Sim. Então hoje, por exemplo, é dia 4 de maio, e aí hoje eu paguei as contas de junho, escola das crianças de junho, carro de junho, é tudo que tem, assim, que já tem, certo do mês anterior, eu já pago antecipado, sabe, para exatamente, ter essa tranquilidade. Então hoje eu chamo de reserva de tranquilidade, não é uma linha reta que você começou a dominar e acabou, você nunca vai ter problemas, porque a gente tem, por exemplo, eu perdi a minha avó no mês passado, então eu viajei às pressas, então aquelas passagens caras do dia para noite e tal. Então sempre você tem ali, mas você tendo a rota, você tem uma visão a longo prazo, então você sabe que não, se eu rearrumar isso aqui, rearranjar isso aqui, as coisas vão voltar a se equilibrar, vão voltar a se encaixar, sabe. Uma das coisas também que eu levo da minha vida, que você falou no curso, é pega aquela sua desculpa e transforma na sua motivação. Então, assim, eu poderia ter 1.000.000 de desculpas, tipo, eu tenho 2 filhos pequenos e estava grávida, e eu fico mal na gravidez. Eu falei: "Gente, se eu não resolver isso agora, como é que vai ser?". Tanto que depois, eu entrei em maio, né, faz um ano. Meu filho nasceu em julho, então 2 meses depois eu tive meu filho, e eu paguei o meu parto inteiro à vista. Aí depois que foi o parto, a gente quer fazer uma viagem para fora o ano que vem com a família. Então eu sabia que
E aí o que que precisava? Fazer passaporte de todo mundo, entrar com visto de todo mundo. Semana que vem a gente vai viajar para fazer entrevista do visto. Então, isso começou desde o ano passado, porque aí era aquela coisa do tema, foi o planejamento. O ano que vem a gente vai, mas o que que tem que a gente tem que fazer até lá? Então, assim, a gente foi, né, pagando, pagou o visto, pagou viagem para ir tirar o visto, sabe. Então, é realmente você enxergar, eh, o dinheiro como um possibilitador dos seus sonhos, assim. Começa a fazer. E aí quando as pessoas começam a ver resultado, até, por exemplo, meus pais, que antes sempre tinham que meio que dar uma ajudada aqui e ali, meus sogros, e começaram a ver, assim, sabe, então, começa a mudar algumas coisas, sabe, até na forma de, enfim, tudo vai mudando, as suas relações vão mudando, porque é isso, realmente não é uma linha reta, né, mas eu digo que não, você não volta. A partir do momento que a sua consciência expande, ela não volta a encolher. Você, às vezes, entra num período de estagnação, de começar porque realmente antes no começo você só pensa nisso e por isso que você começa a ter tanta criatividade, do tipo: "Ai, se eu fizer isso aqui vai resolver aquilo", se eu, né, ontem a moça falou que ganhou 5.000 de renda extra. Realmente é um boom de criatividade, porque você pensa naquilo, assim, de: "Não, eu vou", e aí depois começa a resolver, você começa a entrar realmente num processo, assim, de estagnação. Mas você não volta ao que era. Nunca volta ao que era antes, sabe. Você sempre volta dali pra frente, é tipo uma escada, né, você sobe, aí você entra naquele platô, mas você não desce a escada, sabe.